Olá, meu amigo, minha amiga, estamos dando sequência ao nosso estudo de Provérbios, do livro de Provérbios. Se você está chegando agora, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo, convido você a entrar no meu canal Israel Meire, tá? E você vai ali se inscrever no meu canal e na playlist de grão em grão você vai encontrar todos os estudos, todos os vídeos. Eu fiz um vídeo para cada capítulo do livro de Provérbios e toda semana eu tenho liberado esses vídeos para que você possa estudar um pouquinho comigo o livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 13 hoje, né? Vamos trabalhar o capítulo 13 e eu acredito que Deus vai falar muito com você como tem falado comigo. Vamos nessa então? Você provavelmente já viu ou ouviu essa frase: tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. É muito comum a gente ver essa frase, né? Ouvir essa frase em filmes, não é? Quando a pessoa está sendo ali indiciada por alguma coisa e logo vem aquela autoridade e pede para que a pessoa coloque as mãos para trás. E ele fala, olha, tudo que você dissesse poderá ser usado contra você no tribunal. E ali a pessoa só fala na presença de um advogado, não é verdade? Bem, é sobre isso que eu quero comentar um pouquinho com você. Bem, Provérbios capítulo 13, eu escolhi aqui o verso 3 para meditar com você. Todo o capítulo ele tem 25 versículos e todo esse capítulo não é diferente do capítulo 12. Cada versículo ali, em versículos em pares, estão falando a mesma coisa. 2 versículos falando do mesmo princípio, talvez 3 versículos falando de um mesmo princípio, mas o capítulo 13 ele é recheado de princípios, como também o capítulo 12. Então não daria aqui para a gente poder fazer uma exegese de todo o capítulo, né? Gastaríamos muito tempo. Mas nós vamos escolher aqui o versículo 3. Eu convido você a acompanhar comigo aí o verso 3 do capítulo 13. O texto diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Bem, nós comentamos sobre isso em um vídeo anterior, tá? Também falando sobre o poder da língua, sobre o poder do cuidado que nós devemos ter em não falar demais, como diz o ditado, né? Falar pelos cotovelos. E a verdade é que quem fala sem pensar, apanha, leva uma surra da sua própria língua. Provérbios no capítulo 17, lá no verso 28, diz que até o tolo, quando fica calado, é tido por sábio. O que o sábio está querendo nos ensinar aqui, nesse versículo, é que há um princípio tremendo em que, quando praticado, se adquire a sabedoria, ou seja, ficar calado, falar somente quando você tiver certeza do que você está falando. Há muito de um programa que passava antigamente, né, que dizia assim: eu só falo quando tenho certeza. Quem dera se fosse assim. A maioria de nós nos colocamos em situações difíceis porque falamos demais. A gente acaba querendo dar opinião em tudo. E isso não é uma atitude sábia. Se você quer alcançar a sabedoria de Deus, você precisa medir as suas palavras, pensar antes de falar. E particularmente falar disso para mim é um desafio muito grande, porque fruto do meu temperamento, eu sou muito precipitado, eu ainda sou precipitado em muitas coisas. E uma das coisas que eu venho procurando mudar nesse aspecto, deixar o Espírito Santo trabalhar nesse aspecto na minha vida, é justamente esse ponto. Não falar demais, pensar antes de falar alguma coisa. Há quem diga que quando você libera uma palavra, quando você faz isso, é a mesma coisa de você pegar um saco de penas, subir numa montanha bem alta
e lá de cima você liberar essas penas. O que vai acontecer? O vento vai levar essas penas para bem longe. E, na verdade, será impossível você recolher essas penas. É impossível. Assim também acontece quando você libera palavras para alguém. A Bíblia diz que quem controla a sua língua, controla todo o corpo. Se você olhar comigo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 13, Paulo diz que o espírito da fé é crer e falar. Eu já ouvi dizer que crente calado, cristão calado, é crente oprimido. É claro que isso se aplica em um outro contexto, não é? Não nesse contexto aqui. O sábio, ele está nos exortando a medir as nossas palavras. Ele não está exortando você permanecer calado e não falar nunca mais, não é isso. Ele está nos orientando, nos ensinando aqui que você precisa guardar a sua boca, que você precisa, eu e você precisamos guardar a nossa boca, porque quem faz isso guarda a sua própria vida. Agora, o texto de Paulo diz que o espírito da fé é crer e falar, ou seja, eu creio com o meu coração e falo com a minha boca. Logo, o que falo vem daquilo que o meu coração está cheio. A Bíblia também fala sobre isso. Ou seja, a boca fala do que está cheio o coração. Eu pergunto para você, do que o seu coração está cheio? Se ultimamente as palavras que saem da sua boca são palavras de desânimo, são palavras de murmuração, são palavras de ofensa, é isso que o seu coração está cheio. Mas se sua boca saem palavras de bênção, palavras que ajudam as pessoas, ajuda a si mesmo, palavras de agradecimento, gratidão, quer dizer que no seu coração está cheio de tudo isso. Olha, palavras de bênção são resultados de um coração grato. O murmurador, ele não tem um coração grato, ele tem um coração obstinado, um coração endurecido. Mas alguém que libera palavras de bênção sobre a vida das pessoas é alguém que tem Cristo no seu coração, é alguém que tem a palavra de Deus no seu coração. Então o segredo, qual é o segredo? O segredo é alimentar o nosso coração com aquilo que é correto, com aquilo que é puro. Se você olhar, eu me lembrei agora de um texto, se você olhar, por exemplo, o texto de Filipenses, no capítulo 4, eu vou abrir aqui para você, eu me lembrei desse texto, ele diz assim, no capítulo 4, no verso 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o Deus de paz estará com vocês. O apóstolo Paulo aqui, ele nos ensina que nós devemos pensar naquilo que é nobre, naquilo que é bom. E como fazer essa junção entre coração e mente? Alimentando tanto o coração quanto a mente com coisas boas, com aquilo que é amável. Nós estamos num período, provavelmente esse vídeo vai estar no ar no YouTube, então ele vai ficar por muito tempo. Mas hoje esse vídeo está sendo gravado num período onde nós estamos passando por uma quarentena. Todo mundo inteiro está em casa, recluso em casa, porque estamos vivendo uma pandemia, né? Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo. E se nós alimentarmos a nossa mente, o nosso coração com aquilo que é mentira, com aquilo que é terror, com aquilo que é morte, é isso que vai sair dos nossos lábios. Olha, querido e querida, o sábio aqui em Provérbios, ele está nos ensinando, guarde a sua boca. Mas eu quero estender aqui um outro princípio. Não guarde somente a sua boca. Antes de guardar a sua boca, guarde o seu coração. Guarde a sua mente. Não deixe que o terror,
não deixe que a mentira, não deixe que todo esse terror que a televisão nos traz, que as mídias nos trazem, alimente a sua mente e entre no seu coração. Por isso que as melhores coisas que nós devemos fazer é ler a palavra de Deus, é ler um bom livro, é ter um bom diálogo, entende? É poder absorver coisas que vai fazer um bem para você e para os outros. O espírito da fé é crer e falar. Nós devemos falar aquilo que a nossa sociedade necessita. Nossa sociedade não necessita de mais terror. A nossa sociedade necessita de palavras de bênção, palavras de paz, de palavras de consolo, de admoestação, de exortação, de amor. E essas palavras estão contidas na palavra de Deus, porque Cristo é o amor, Cristo é a paz, Cristo é a esperança que nós necessitamos. Então, alimente a sua mente, alimente o seu coração com essa verdade, e quando você abrir a boca, não fale coisas que são maldosas, fale daquilo que realmente é bom, que faz o bem para as pessoas. Agora, talvez a grande pergunta é: Israel, eu tenho essa dificuldade, eu erro muito, eu sou precipitado, eu falo muito, eu não penso antes de falar. Quais são os passos para que eu possa alcançar essa sabedoria? Bem, eu também sou como você, eu também estou vencendo a cada dia, e eu separei aqui alguns passos que têm me ajudado e que acredito que vai ajudar você. Como guardar a sua vida, como não trazer destruição e ruína para a sua própria vida por meio daquilo que falamos. Primeira dica: fale menos, procure falar menos, procure guardar um pouco mais as suas palavras. Tem um filme do Jim Carrey, Ed Murphy, e esse filme é 1000 Palavras. Ele é uma pessoa que fala muito, né? E ali tem todo um contexto, e cada palavra que ele soltava, e a vida dele era representada por uma árvore, e cada palavra que ele falava, uma folha caía, e se aquela árvore perdesse todas as suas folhas, ele morreria. Se fosse assim com você, quanto tempo você viveria? Se a sua vida fosse uma árvore e as palavras fossem as suas folhas, as folhas dessa árvore, quanto tempo duraria essa árvore? É uma boa pergunta, esse filme é muito interessante. Essa é a primeira dica. Você quer errar menos? Fale menos. Procure falar pouco. Não acorde já cedo falando tudo aquilo que vem à sua mente. Procure ruminar as coisas primeiro. E essa é a primeira dica. Segunda dica: quando quiser falar alguma coisa, ouça primeiro. Eu aprendi isso há alguns anos e isso trouxe benefícios para mim. Vou te contar. Há muitos anos atrás, desde muito tempo, eu participo de reuniões, né? Reuniões administrativas de igreja, reuniões de liderança, por sempre fazer parte de alguma liderança eclesiástica. E certa vez eu ouvi esse princípio e comecei a praticar esse princípio, e hoje ele se tornou um hábito para mim. Quando eu estou em reunião, quando eu estou numa roda de conversas e que alguém pede uma opinião, eu procuro sempre ouvir a opinião de todos para depois emitir a minha. E eu tenho feito isso e tem me trazido um resultado muito bom. Por quê? Porque geralmente as pessoas são ávidas a falar logo o que pensam, não é verdade? E muitas vezes elas não pensam e repensam aquilo que elas falam. Elas simplesmente soltam as palavras e acabam que falam besteiras. E aí eu ouço tudo aquilo, analiso, falo: o que esse rapaz falou, o que essa pessoa falou é uma besteira. Olha lá, o moderador fala: não é isso não. Qual que é a sua opinião? Não, mas não é bem isso, não é isso e tal. E aí eu sempre sou o último a falar. Quando eu falo, aí eu mensuro tudo aquilo ali, e ali eu trago um pensamento que eu acredito que vai ser bênção para todo mundo. Então faça isso. Antes de você emitir qualquer opinião, ouça primeiro. Quando a sua esposa vier buscar uma opinião: meu bem, o que você acha a respeito disso?
ouça primeiro tudo que ela quer saber para depois você emitir opinião. Tem pessoas que são tão ávidas a falar que quando a pessoa está falando com ela nem espera terminar a frase. Nem espere, já emite opinião. Poxa, não faça isso. Dessa maneira, você vai fazer pré-julgamentos, você vai cometer erros como pré-julgamentos, você vai se precipitar. Então não faça isso. Terceira dica, saiba de uma coisa, você não é obrigado a ter uma opinião formada sobre tudo. Eu aprendo isso muito no casamento, gente. Porque no casamento, o que acontece? Cada projeto, cada situação que eu procuro desenvolver, eu procuro uma opinião da minha esposa. E nem sempre ela tem uma opinião sobre tudo. E ela fala pra mim, fala, meu bem, eu não sei o que pensar. E muitas vezes eu acho isso ruim. Mas você tem que ter uma opinião sobre isso. Ela, não, eu não tenho uma opinião sobre aquilo e tal, sobre isso que você está me dizendo. E eu tenho aprendido isso. Minha esposa, eu, você, não temos obrigação de saber tudo. Nós não temos obrigação, nós não temos esse dever de opinar tudo, gente. Entende? Você não é uma pessoa que vai saber de tudo. Procure se graduar, se preparar, procure obter conhecimento naquilo que você realmente é bom, naquilo que você gosta. Eu não sou obrigado a saber tudo de futebol, eu não sou obrigado a saber tudo de música, tudo da vida. Não, a própria experiência também vai trazer esse conhecimento para você ao longo dos anos. Não, você não é obrigado a saber tudo. E você não é obrigado a opinar tudo. Tem coisas que você vai poder dizer claramente sem culpa. E dizer assim, sobre isso eu não tenho uma opinião formada. Pronto. Entende? Essa é a próxima dica. Vamos a uma outra dica então, a última dica. Eu vejo muitas pessoas, quando estão numa roda de conversa, eles falam muito e na maioria das vezes é muita bobagem. As pessoas no afã de querer opinar tudo e saber sobre tudo, não têm um conhecimento profundo sobre aquele assunto ou nem um certo conhecimento, uma medida de conhecimento sobre aquele assunto, começa a falar coisa com coisa. Possivelmente você já viu pessoas assim. Uma das dicas que pode ajudar você a evitar de falar tanta besteira é a leitura. Leia mais. A leitura vai enriquecer o seu vocabulário. A leitura fará com que você enxergue o mundo com os olhos de outras pessoas. Quantos livros você já leu? Melhor, quantos livros você já determinou a ler? A leitura enriquece. A leitura fará com que você adquira o conhecimento necessário sobre assuntos que muitas vezes você desconhece. Então, a quarta dica é essa. Se você quer errar menos na questão do falar, procure ler mais. A leitura faz isso, a leitura da Bíblia. Eu vejo tanta gente nas suas orações, quando vão orar, não sabe o que orar. E e por que as pessoas fazem isso? Porque elas não leem. Se elas lessem mais a palavra, elas poderiam se referir a Deus em oração de maneira mais adequada e mais apropriada. Porque a palavra de Deus ensina. Então, faça isso. Procure ler mais. Gaste mais tempo lendo. Gaste menos tempo com a televisão. Gaste menos tempo, cada vez menos tempo com coisas triviais. E procure obter o conhecimento através da leitura. Lendo artigos, lendo livros, fazendo estudos. Faça isso. Porque isso vai te trazer uma erudição, isso vai te trazer intelectualidade e isso vai te trazer sabedoria em certas situações, ok? Eu encerro aqui dizendo isso. Quem guarda sua boca, guarda sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Evite isso, siga essas instruções e você alcançará a sabedoria de Deus, tá bom? Vamos para o próximo vídeo então, nós vamos estudar no próximo vídeo Provérbios capítulo 14. Só um detalhe, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube e também me seguir lá no Instagram, @IsraelMeire. Deus te abençoe e um grande abraço. Tchau!